eu moro em Lusiane também, eu acho que foi justamente por isso. Hoje foi terrível, que choveu muito forte, né? Eu estou bastante preocupado, porque tem estudo dirigido enorme de outras disciplinas, tem a questionário avaliativo também de outras disciplinas. Essa semana tem a do senhor, e tudo isso gera preocupação com essa internet instável desse jeito. Eu imagino, eu imagino. Mas assim, o nosso ainda por enquanto tá na margem boa, porque abriu hoje, né? Se por acaso, assim, então aproveitar que tá até gravando, se tiver problema durante a semana, porque tem até o dia. Não É sei se. terça-feira, né? Isso. Aí, assim, mantenha um contato pelo Moodle, assim, não deixa para avisar, assim, porque muitas vezes eu já tô, às vezes, até deitado e, assim, meia-noite chega uma mensagem, professor, tô com problema no Moodle e tudo mais, né? Então, assim, a gente tem um prazo, né? Eu digo assim, a gente, geral, né? A pessoa tem um prazo e deixa, normalmente, para a última hora, né? E aí, se acontece mesmo algum problema, é difícil, porque às vezes é natural não ver uma mensagem às 11h30 da noite, meia-noite, ainda assim que eu procuro, como eu respondo pelo celular, eu costumo responder rápido. Mas vamos, assim, já aproveitar que tá gravando, né? Então, assim, se a pessoa tá com um problema mesmo na internet, me comunica assim, ó, por exemplo, tive problema, vamos supor, amanhã, professor, tô sem internet no sábado, tô sem internet no domingo, e aí, assim, porque uma coisa é abrir pelo celular, às vezes no 3G, outra coisa é abrir para fazer uma prova que demanda mais tempo, né? E daí eu fico pelo menos ciente, né, do problema, tá bom? Tá tranquilo, professor. Eu vou procurar abrir o meu bem antes do tempo também para. Não precisa ser assim. Por exemplo, tem até terça, às vezes pode tentar na segunda noite, assim, que acabar a aula, né? E aí, assim, porque tem uma margem de segurança. A gente tem a terça-feira ainda para poder resolver esse problema. Porque eu não fico nem um dia sem abrir o e-mail, mas muitas vezes é compreensível, né? Eu acabo uma aula igual eu acabei hoje, sexta-noite. Aí, mesmo sendo professor, eu sou filho de Deus, né? Então, assim, vou tomar minha cervejinha agora, 9h30 da noite, aí só amanhã cedo para olhar o celular, né? Ainda mais hoje tem jogo do São Paulo hoje à noite, né? Então, assim, acho que todo mundo compreende isso, né? Compreendo sim, professor. Eu compreendo. E assim, quem tem família, durante a semana a gente deixa todo mundo meio abandonado. Na sexta-noite é dia de. Até uma maldade a aula de cálculo sexta-noite, né? Mas é dia de reunir, conversar um pouco com a esposa, fazer um chamego nos filhos e tomar uma cervejinha. Gente, então assim, agora oficialmente, então, esse assunto aí que eu estava falando era antes de iniciar a aula, né? Então, 19h30, iniciando a aula, essa gravação sempre deixa uns minutinhos antes para a gente não. Muitas vezes deixar para começar exatamente no horário e perdia essas falas iniciais, tá bom? Então, a gente discutiu aí para trás uns minutinhos e eu assim, deixei a sugestão, pedido que embora exista o prazo, não deixem para fazer na última hora, tá bom? Porque assim, são coisas que fogem ao nosso controle, né? Cair a internet, oscilar a luz. Por exemplo, a operadora que eu tenho aqui de Lusiane, muitas vezes acaba a luz no final de semana, eu passo o final de semana inteiro sem internet, porque acaba lá na operadora também, né? E assim, eu não tenho essas Oi, net, nada desse tipo. Eu tenho aqui de Lusiana, esses. Não vou falar o nome, mas eu tenho aqui de Lusiana. E aí, às vezes, é normal ficar sem. Então, se não deixem para fazer na última hora, para justamente evitar essa confusão, tá bom? A gente tem um prazo, mas é bom, dentro da nossa organização, tentar usar da melhor maneira possível esse prazo. Muitas vezes, igual eu estava falando, eu recebo mensagem no meio da noite aí, assim, a gente não tem como controlar isso, né? A pessoa que está mandando a mensagem está na urgência, mas, por exemplo, se eu já estou deitado ou, sei lá, fazendo qualquer outro compromisso, que a gente tem outros compromissos, né? A gente não responde imediato. E durante o dia, né? Assim, se você não faz no último dia, mesmo que você mande a mensagem à noite, eu tenho ainda o dia todo para poder acompanhar, assim, logo de cedinho já abro o e-mail, então nunca fica sem responder, mesmo no final de semana. E assim, resguarda vocês e eu tenho uma margem maior para poder ajudar, entendeu? Porque a gente entende que cabo, internet, tudo isso é normal, tá bom? Não deveria ser normal, mas
ainda mais na cidade do interior. É normal a gente ficar sem acesso à internet, ou sem ter luz, ou sem ter água, igual tá tendo aqui no meu bairro, vários dias dessa semana sem água, né? Então, assim, quando a gente se planeja, o tempo é nosso amigo, tá bom? Então, assim, só porque hoje abriu o prazo para responder o questionário, né? Por isso esse comentário. E eu também estava falando que hoje, o dia todo, eu tive problema na internet. Então, se porventura cair no meio da aula, permaneçam pelo menos até as 20h15, que se oscilar e foi igual aconteceu hoje, oscilou e logo na seguida volta, eu volto instantaneamente. Se não, eu abro o meu celular no 3G e digo, olha, gente, não tem como, né? Porque eu até uso essa tela preta que vocês estão vendo, não tem como usar isso pelo celular. Mesmo que eu quisesse usar meu 3G, eu não tenho como compartilhar essa tela pelo celular, tá bom? No mais, então, já desejar uma boa noite para todo mundo. E como o tempo é curto, às vezes muita gente sai no meio da aula, também desejar assim um bom final de semana, porque eu tento da melhor maneira possível aproveitar esse tempo de aula, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, um comentário, algo do tipo? Ok, eu vou olhar o chat porque pode ser que alguém tenha escrito. Essas duas tentativas eu vi Miguel comentando, não funciona, né? Ok, mas pedir também não ofende, né? Então, assim, nem você tá errado, mas a gente mantém na uma, tá? A vantagem tem muitas vantagens de ter uma só tentativa, né? Não sei se vocês já abriram esses materiais que eu mando, mas tem muito exercício resolvido. E dando uma dica, muitos estão na prova, né? Vira e mexe está lá na prova, né? Então, assim, até o copia e cola funciona, né? Então, assim, além de poder consultar materiais durante a prova. Então, o tempo está em 3 horas e meia. Vocês falaram que ficou meio apertado a última vez. Agora eu aumentei mais 1 hora, tem até 3 horas e meia para poder realizar o questionário. Tá bom? Lembrando, gente, que como eu não encontro vocês até o término da avaliação, encerra às 23h59. Tá bom? Então você tem 3 horas e meia para realizar a prova, mas limitado às 23h59. Então, por exemplo, se você começou a fazer por algum motivo 8 da noite, você não vai. Não, 8 até dá, porque né, você tem 4 horas, mas se você começou, sei lá, 8h30, 9 horas, você não vai ter as 3 horas e meia, tá bom? Porque 23h59 fecha, tá bom? Então fique atento a isso. Essa programação é importante, tá? Então, eu vou hoje iniciar o nosso último tópico, que é o conteúdo. Se vocês se programarem assim, tudo que a gente veio falando aqui é cumulativo, certo? A gente falou sobre limites e derivadas. Então, essencialmente, o curso é isso mesmo, limite e derivada. Limites servem para definir derivadas, ok? Então, você precisa conhecer aqui derivadas, a gente falou sobre derivadas, a definição e técnicas de derivação. Então, a gente precisa saber tudo isso, ok? Eles vêm se acumulando. Mas, se você pensar em questão de conteúdo, o que a gente vai focar, então, para o próximo questionário avaliativo é daqui para frente, tá? Embora, como eu falei, a gente precise conhecer derivadas e as técnicas de derivação, ok? Essencialmente, conhecer as técnicas de derivação. Nós vamos falar sobre uma parte importante, que é a parte de aplicações de derivada. O cálculo tem muitas aplicações, ok? Um colega de vocês, inclusive, está me procurando para a gente poder conversar sobre aplicações de cálculo na área de química. Isso provavelmente deve resultar num projeto de iniciação científica. Então, existem aplicações. Essas aplicações estão mais para a área de integral, então, assim, dependeria de um cálculo 2. Mas existem aplicações que são interessantes, que é aplicações de derivada. Ok? Dos mais diversos tipos, a gente vai tentar abordar, vocês vão ver, inclusive nos exercícios, eu estou preparando esse exercício. Então, assim, eu não sei se vocês já observaram ou já se perguntaram, né? Vocês vão lembrar, por exemplo, caixa d'água antes, só para fazer uma introdução, certo? Então, assim, caixa d'água antes eram quase que cilíndricas, só que pequenininhas, assim. Você pode pensar de uma maneira grosseiras ovais, assim, né? Então, assim, algo desse tipo, né? Hoje, não sei se vocês já repararam, mas muitas vêm com chanfrezinho, assim, elas vêm dessa maneira, igual parecendo como se fosse um copo.
desprezem o meu desenho, que o desenho é feio. Só a ideia, eu imagino que vocês já tenham visto caixa d'água assim. Vocês já se perguntaram, talvez, por que essas caixas d'água têm este formato e não mais o formato antigo? Quem já viu essas que não são azuis, eu não sei bem dizer o nome da cor, mas mais foscas, antigas, eram sempre redondas assim, ok? Por que esse formato, ok? Por que será que uma caixinha, uma latinha de milho tem aquele formato dela? Aí sim, um formato mais cilíndrico, ok? Por que tem esses formatos? Então, problemas como esse, então assim, estão relacionados a aplicações de derivados e aplicações que são aplicações de otimização. E otimização no sentido de otimizar mesmo. Pensa assim, você tem que fazer um transporte, quer levar a maior quantidade possível de produtos, de determinado produto. Então você quer o quê? Quer maximizar a quantidade que você pode levar para minimizar o seu custo com transporte, etc. Que isso está incluso. Então, derivadas, as aplicações de derivada abordam problemas como esse. Então, só para dar alguns exemplos. Imagina qual é a forma que uma lata que minimiza o custo para a produção dessa lata. Então, assim, por que será que a lata de milho tem esse formato? Ele tem esse formato porque é a maneira que você tem para minimizar o custo dado a quantidade de milho que você espera. Vamos supor que tenha 200 gramas. Então, para ter 200 gramas de milho, a lata que eu menos gasto para poder fazer tem que ter esse formato, entendeu? Então, assim, em caixas d'água, por que não mais esse formato antigo? Porque ele é ruim para você transportar. Quando você consegue fazer formatos como esse, você pode empilhar umas dentro da outra, então te permite carregar mais no mesmo custo de frete. Então você minimiza custos. Então a gente está preocupado aqui em maximizar lucros, minimizar custos, maximizar áreas que você possa obter, tá bom? Então assim, outro exemplo simples antes de a gente começar a aula mesmo. Imagina que você tem então assim um muro na sua casa, ou no sítio, algum lugar que você tem um muro lá, já escorado, esse muro está feito. E você quer ter lá um galinheiro, sei lá, um galinheiro, um chiqueiro, qualquer coisa, mas se você vai fazer com tela. Então, vou botar de outra cor aqui. E vamos supor, só para efeito ilustrativo, que você tenha só 200 metros de tela. Então, eu tenho só 200 metros de arame aqui de tela para fazer. Aí a pergunta que fica é o seguinte: de que maneira que você pode distribuir esta tela nos 200 metros para que a área aqui seja a maior possível? E você quer a maior área possível, porque eu poderia fazer assim, um quadradinho e fazer muito extenso, né? Então, assim, isso aqui não é desnecessário, não é bom, né? Então, você vai pensar numa estrutura como essa primeira que eu desenhei. De que maneira você pode distribuir, então, esta tela até a maior área possível, ok? Maior área possível. Ou, então, a gente tá, igual falando, maximizar lucros, minimizar custos, obter a maior área possível. Então, todos esses problemas a gente consegue abordar do ponto de vista do cálculo por meio de derivadas. Então, só por isso, as derivadas se mostram importantes, ok? Existem problemas físicos, como, por exemplo, você pensar aceleração máxima de um ônibus espacial, então foge muito da nossa realidade. Então, acho que esses exemplos que eu puxei aqui inicialmente motivam mais do que querer saber qual a velocidade máxima de um ônibus espacial. Mas só para a gente entender que, por exemplo, assim, existem aplicações, inclusive na área de medicina, ok, ou de estudo do corpo humano, por exemplo, sobre qual ângulo os vasos sanguíneos devem, né, então, se ramificar. Então, você tem os vasos sanguíneos, de que maneira que eles têm que se ramificar, qual o ângulo que tem que haver entre eles, para que minimize a energia que o coração gaste nesse bombeamento. Então, até isso, o nosso corpo é fantástico, né? Então, assim, eles vêm na maneira que o ângulo é o melhor possível para que o seu coração faça o menor esforço, né? Pensa, é uma máquina, né? Você está exigindo dele. E ainda assim bombeia o sangue no seu corpo todo, né? Então, existe estudos até relacionados com isso, com aplicações de derivados. É claro que a gente não vai aprofundar, porque isso é uma área de medicina, então, assim, eu não sei nem entender direito para onde vai, mas, assim, existem aplicações como essa, tá bom? Então, o que a gente começa falei aqui várias vezes sobre maior, maximizar, minimizar. A gente começa, então, definindo
para a gente, do ponto de vista da matemática, o que são valores máximos, o que é o máximo e o que é o mínimo, ok? Então, a gente começa com essa definição. Então, aqui a gente começa, propriamente, com a definição do que é o máximo e o mínimo. Então, imagina que eu tenho uma função, ok? Agora, então, estou falando de função, porque você pode modelar volume, área, tudo por meio de uma função. Pensa assim, se você pega uma área de um retângulo, a área do retângulo é x vezes y. Então, eu consigo modelar por meio de uma função, x vezes y. Com algumas informações a mais, como eu falei aqui, por exemplo, 200, a gente consegue trocar tudo por y aqui, ok? Perdão, tudo por x. Então, de alguma maneira, a gente consegue trocar tudo. Não vamos nos preocupar ainda assim, como, tá bom? Mas só para entender. Eu posso trocar tudo por x. Então, eu fico com uma função que depende só de uma das minhas dimensões. Aí, de que maneira eu posso maximizar essa área? De que maneira que eu posso minimizar a área, tá bom? Então, vamos tomar uma função. Então, seja f uma função. Okay? E vamos pegar um número e ser um número. Às vezes pode vir escrito número, ou dependendo da referência que estiver lendo, eu prefiro falar assim, mas eu estou pondo número para a gente entender. Falar ponto, ok? Do domínio da nossa função. Okay? Então, se é um número, no domínio. Então, C pertence ao domínio da função. Pensando aqui, assim, no nosso problema, certo? Se eu tenho 200 metros de tela, então, assim, os meus lados, de momento algum, podem ser maior do que 200. Né? Se eu tiver um lado que for 200, eu só fiz assim, só passei uma coisa linear na tela, então não fiz nada, né? Então, pensando em domínio, eu estou pensando numa situação igual a essa, né? Aonde eu posso mexer no nosso problema, ok? Então, esse é o domínio para a gente. Então, se é um número no domínio da nossa função. E aí, a gente diz, então, o seguinte. Então, f de c, a gente diz que esse f de c é dois pontos. Então, quando que ele é o máximo? Então, a gente diz que ele é o valor. Vamos destacar aqui, então, valor máximo absoluto. O termo absoluto, dependendo do livro, pode vir escrito global. Absoluto ou global, ok? Da função f em d, então, de f no domínio. Se acontecer o quê? Ele é o máximo, certo? Então, ninguém pode ser maior do que ele. Então, se f de c for sempre maior ou, na pior das hipóteses, igual ao f de x para todo x em d. Ok? E o mínimo é quando? Acontece justamente o contrário, né? Se o f de c, a gente está falando com o f de c, certo? For menor ou igual a todo mundo. Ok? Então, valor mínimo. Valor, digamos aqui de amarelo. Mínimo absoluto ou global, ok? De f em d. Se acontecer o quê? Se ele for menor ou igual a todo mundo, ok? Para todo x em d. Deixa eu só fazer aqui assim, f de c, vamos manter o padrão, ok? F de c for maior ou igual a f de x. Então a gente definiu essa ideia de máximo e mínimo. Deixa eu pôr um exemplo num gráfico aqui, para a gente entender essa noção de máximo e mínimo por meio de um desenho que acho que ilustra, ajuda a gente, ok? Entender. Então, acho que ficou grande, só um pouquinho. Acho que melhorou, né? Então, nosso primeiro exemplo aí. Ó. Peguei um gráfico já pronto no livro para ficar bonitinho, fica bom para a gente entender. Mas aqui de rosa ou de vermelho, não sei que cor que é essa, então acho que é rosa. Nós temos o gráfico de uma função, nem importa qual é a função, certo? Nesse nosso desenho,
existe um ponto que é o mais alto, né? Qual é o ponto que é mais alto aqui para gente? Vou pintar ele aqui da mesma cor, rosa, tá? Acho que agora eu destaquei ele. Observe que no nosso gráfico aqui tem 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é a altura 5. E o número que está resultando, então, no X aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente não vai precisar desses outros. Mas então a gente está dizendo que f de 3 vale 5. E graficamente, nesse pedacinho desse gráfico nosso aqui, ele é o maior valor. Então eu digo aqui, ó, por exemplo, que f de 3 vale quanto? Vale 5, certo? É o máximo global aqui para a gente, ok? De y igual a f de x. A gente nem sabe qual é a função, isso nesse momento nem importa, tá bom? O mínimo de vermelho. Olha só, já o f de 6 vale 2, é o menor valor que, né, a nossa função assume aqui graficamente, ok? Então, f de 6 igual a 2, estão dizendo 5 é o máximo e 2 é o mínimo global de y igual a f de x. Então, o máximo dessa nossa função no exemplo aqui é 5 e o mínimo é 2, tá bom? Então, intuitivamente, a gente pegou o máximo aqui no ponto mais alto e o mínimo no ponto mais baixo, ok? Uma observação importante é assim, quando a gente fala do valor máximo ou do valor mínimo, a gente está falando assim, do valor que a função assume, o máximo que a função assume ou o mínimo que a função assume. No nosso desenho aqui, ó, o máximo que a função assume é o 5 e o mínimo que ela assume, ou seja, ela nunca é menor do que 2, certo? Então, é como se a gente estivesse dizendo assim, ó, a sua função ela está compreendida entre 2 e 5, né? Para todo mundo aqui nesse intervalinho do nosso desenho, com x entre 1 e 7, ok? Então, você está dizendo para o x entre 1 e 7, podendo ser 1 e 7, tá bom? O que o 3 é para a gente e o que o 6 é para a gente? Olha só, o 3 é um número, é o ponto, é o valor de x que faz com que a função tenha o seu valor máximo. E o 6 é o análogo, só que faz com que a função tenha o seu valor mínimo. Nesse caso aqui, a gente escreve aqui o seguinte, ó, x igual a 3 é um ponto de máximo. Entenderam bem a diferença? O valor máximo da nossa função é o número 5. Por que é o número 5? Porque é o mais alto que a sua função atinge. Qual é o valor de x que permite com que ela tenha esse valor 5? É o 3. Então, por isso que eu digo que 3 é um ponto de máximo. E aqui a gente disse que, aqui no nosso máximo absoluto, né? Ou global, como eu escrevi aqui. E, pois não. Só não entendi aqui porque no gráfico o mínimo, o ponto mínimo está 2. Por que não pode ser 2? Por que ficou 3? Não, é 2. É 2, olha só. Vou até pontilhar. O menor valor que a nossa função assume é aqui no 2, ó. É porque ficou o 3 de rosa e eu achei que era o 3 aqui. Não, mas não, o 3 de rosa está dizendo que é o máximo, né? O maior valor que atinge lá, né? Não, porque o maior, no caso, não é o 5? Isso, sim, o 5 é o valor máximo da nossa função. Da nossa função, certo? Sim. E 2 é o valor mínimo da nossa função, correto? Não entendi, é porque eu achei que, como o 3 está de rosa, que estava marcando o 3 como mínimo. Não, eu escrevi... Eu escrevi, assim, eu só pus de cor diferente para a gente não misturar, né? Entenda que não é o 3, né? O 5 é o valor máximo, né? E o 2 é o valor mínimo, ok? Não, Aí agora eu entendi. Entendeu? Aí, assim, só para esclarecer, então, o 3 é o valor de x, é o valor de x, não da função, que faz com que a função tenha o seu maior valor, ok? Ah, sim, por isso que ele ficou destacado, né? Isso, a gente olha aqui no 3, ó, quando você calcula f de 3, o resultado dá lá em cima, não é? É o mais alto. Então, o valor máximo da função é o número 5. Aí, se você perguntar, mas tudo bem, qual é o valor de x que resulta nesse máximo? É o 3.
Então, se 5 é o máximo da função, 3 é o quê? É o ponto que permite esse máximo. Então, a gente chama o ponto de máximo. A mesma coisa para o 6, certo? O 6, quando o x é 6, a nossa função atinge o menor valor possível para ela, que é qual? 2. Então, qual é o valor de x que resulta no mínimo? É o 2, é o 6. Qual é o valor mínimo? O 2, entendeu? Então, a gente diz que x igual a 6 é um ponto de mínimo, ok? Observe que não tem nada a ver com o valor de x. Ó, 6 é maior do que 3, certo? 6 é maior do que 3. Isso não importa para a gente. Importa o que acontece com a função no 6 ou a função no 3, tá bom? Então, assim como a gente tem a ideia de valor máximo, eu vou pôr aqui do lado, então eu vou traçar um paralelo aqui. Nós temos o quê? O ponto de máximo e o ponto de mínimo, ok? Então, assim, o que é o ponto de máximo? É o máximo que ele atinge, né? A função atinge um valor máximo, certo? A função atinge o seu máximo. O número que resulta nesse ponto de máximo a gente chama de ponto de máximo. Então, eu digo que C, nesse caso aqui, então assim, estou dividindo o mundo, né? Nesse caso, C é um ponto de máximo. Por que ele é um ponto de máximo? Porque ele que resulta na função ser maior do que todo mundo, né? Foi o que aconteceu aqui, ó, né? 3 é um ponto de máximo, porque 3 é o valor de x que permite que a função atinja seu maior valor. E quando é mínimo, a gente diz que o C é um ponto de mínimo. Ok? Então, no nosso exemplo, o número 6 é um ponto de mínimo. Por que ele é um ponto de mínimo? Quando a gente calcula f de 6, o valor da função dá 2, é o menor que ela atinge, certo? Então, tudo que a gente falou aqui agora foi, na verdade, definir o que é o máximo e o que é o mínimo de uma função. E aí o seu análogo, né? Qual que é um ponto de máximo e qual que é um ponto de mínimo. O ponto de mínimo é o valor que faz com que a função tenha o seu mínimo. O ponto de máximo é um valor que faz com que a função tenha o seu máximo, tá bom? A gente vai ver com alguns exemplos que nem toda função tem máximo, nem toda função tem mínimo, pode ter um só, pode ter os dois, pode não ter nenhum, tá bom? Existem tipos de máximos diferentes que a gente vai falar daqui a pouco, mas assim, primeiro é entender este exemplo aqui que ele ilustra bem, tá bom? Uma observação, tipo uma observação aqui de Rosa pra gente é o seguinte. Os valores máximos ou mínimos da função são também conhecidos como valores extremos de f. Extremos porque, assim, ó, tá nas extremidades, né? O menor e o maior possível, tá bom? Então, assim, também vocês podem ouvir esses termos. Então, os valores máximos. Vou escrever só max, tá bom? E mínimo, então vou escrever só min. Máximos e mínimos de f são chamados de valores extremos de f, tá bom? Rosa, tá usando rosa, extremos de f. Ok? Ficou claro esse negócio de ponto de máximo e ponto de mínimo, valor máximo e valor mínimo? Nem, como eu estava falando, nem toda função tem essa ideia de máximo ou mínimo. Tem funções que tem um, tem funções que tem mais de um. Aí, assim, a gente vai falar, porque esse conceito que a gente falou aqui é um conceito que vale para a função toda, global, certo? Mas pode ser por algum detalhe que você esteja estudando funções. Vamos pensar aqui na área x vezes y. Em tese, você pode pegar qualquer retângulo com qualquer lado x e com qualquer lado y. Mas por algum motivo aqui, no nosso problema especial, eu quero analisar de modo que a soma, né, dos lados dele seja no máximo 200, né? Porque assim, vai ter que ter 200, você só tem 200 de tela. Então, dependendo da situação, você não precisa analisar uma função em todos os lugares, você pode analisar numa parcela dela.
E aí é que a gente tem a ideia de ter máximos e mínimos que são relativos, ou seja, são locais que a gente chama. Então, eu vou pôr aqui exemplo 2. Exemplo 2. Vamos olhar para essa... Então, aqui tem um gráfico de uma função, y igual a f de x. Se a gente olha para cá, então assim, visualmente, certo? O menor valor que a função assume, então, é no x igual a A, é o ponto de A, olha só, é o que está mais embaixo, certo? Então, esse aqui, o f de A, é o valor mínimo absoluto, ou seja, o menor entre todos. O maior valor que a função assume é no ponto D, olha só, vou pegar aqui de vermelho, por exemplo. É o que está mais no alto, certo? É o f de D. Então, esse é o máximo absoluto. Não existe nenhum maior do que esse, nesse intervalinho aqui entre A e E, e não existe nenhum menor do que o f de A. Mas, sei lá, por algum motivo, você poderia estar estudando essa função, digamos, restrita aqui, ó. Eu estou analisando somente entre o intervalinho A e o C. Ou seja, é como se esse pedaço daqui para frente da função não existisse. Isso, mesmo existindo, ele não importa para a gente. Sei lá, imagina que fosse o problema, o equivalente da tela do galinheiro, certo? Então, entre A e C, olha, nós sabemos que o A continua sendo um menorzinho valor, certo? Entretanto, vou pegar aqui de azul, aparece nesse intervalinho entre A e C, então, vou fazer assim, eu vou tentar tampar essa nossa função para a gente não enxergar esse outro pedaço, só um pouquinho. Então, vamos imaginar aqui, por algum motivo, ó, a nossa função, ela morre aqui no C. Ok? Desconsidera esse pedacinho rosa aqui, senão ia ter que tampar tudo e ia ficar muito ruim. Mas acho que dá para entender, né? Nesse momento aqui, dá para entender que esse pedacinho aqui não existe. A gente está olhando só para esse pedaço da função. Então, o maior valor que a nossa função assume nesse intervalo A até C é o valorzinho f de b, certo? Então, eu digo que f de b ele é um máximo. Só que ele é um máximo de um intervalo. Qual o intervalo para a gente? O intervalo que contém os pontos A e C, ok? Então, por isso que a gente chama de máximo local. Quando a gente olha o todo na função, a gente sabe, olha, esse não é o maior valor que a função assume, ela tem o maior, né? O azul e o vermelho. O vermelho está mais alto, né? Então, por isso que a gente não pode chamar de absoluto. O absoluto é que não tem ninguém maior do que ele. Enquanto esse aqui é um máximo que ele é relativo a um determinado intervalo. A qual intervalo, por exemplo? Intervalo A, C. Entre os valores de A e C, o maior valor que aparece aqui é o f de B. Então, f de B é o máximo, certo? Se a gente pegasse, por exemplo, assim, olha só, agora eu vou apagar aqui o amarelo, certo? Apaguei aqui o amarelo. Se a gente pegar de vermelho, se eu pego os intervalos entre B e D, ok? Então, verde. Nós sabemos que f de C, ele é maior que f de A. Mas assim, igual eu estou dizendo, nesse caso aqui, esse pedaço não existe, certo? Existe a função para a gente somente nesse intervalinho até o pontinho de vermelho. Então, o menor valor que a função assume é o f de C, né? Quando o ponto C é o que ela está mais embaixo. Então, a gente diz que ele é o quê? Ele é um mínimo local. Por que ele é um mínimo local? Porque no intervalinho que contém o ponto C, um intervalinho contendo o ponto C, por exemplo, o intervalo B e D, então, se eu pego aqui o intervalo B e D, ele contém um ponto C. O menor valor para a função é o f de C. Então, eu digo que ele é um mínimo local, um mínimo relativo. Então, relativo àquele intervalo, ele é o menor valor possível. E isso acontece outras vezes, certo? Por exemplo, assim, ó, esse ponto E é um ponto de mínimo, certo? Ok? Se eu, por algum motivo, estivesse analisando somente entre o intervalo C e E, eu não poderia de cara, vamos supor que eu não conhecesse o gráfico da função para cá, certo? Menores do que C, estou passando o mouse em cima, ou maiores do que E. Faz de conta que eu só conheço entre C e E. Então, eu diria que esse aqui é um máximo local, né? Local por quê? No intervalo C até E, ele é o maior que tem. Você não pode, sem conhecer o gráfico todo, afirmar que ele é o absoluto. Então, por isso, ele também é local. Né, esses máximos absolutos aqui que não estão nos extremos, sempre são também locais, tá bom? Mas então a gente tem a noção de que essa ideia de ser o maior ou o menor, ele
existe a noção de maior e local, maior e menor global, ou seja, o maior e o menor de um intervalo, de todos os intervalos, você pode pensar assim, mas também existe por região. A gente pode, né? Isso é simples a gente pensar, se a gente pensar no nosso cotidiano, sei lá, numa sala de aula, existe o maior aluno, né? O maior aluno dessa sala de aula pode não ser o maior da escola toda, ok? Eventualmente pode ser. Aí você só pode afirmar isso se você comparar todas as salas. E a mesma coisa para o menor, né? O menor daquela sala, ele não necessariamente é o menor da escola toda. Então, ele não precisa ser absoluto. Você precisa comparar todos para saber qual é o absoluto e quais são os por regiões, né? Aí, essa é a ideia de num gráfico de uma função, certo? Então, isso motiva para a gente aqui a definição do que é um máximo. A gente falou de máximos e mínimos, ó, absolutos, global, tá bom? A gente pode falar sobre local. Como que a gente define formalmente na matemática o que é um máximo, o que é um mínimo de uma região, de um intervalinho, ok? Quando a gente está pensando, então, numa região, estou pensando num pedaço do domínio da nossa função. Então, definição é o seguinte. A gente diz que o número, então, o número f de c é um. Aí, é um que, ou máximo ou mínimo, tá bom? Então, é um valor máximo local, ok? Local. Destacar bem o local. Numa função f. Se acontecer o quê? Se f de c for maior ou igual, vamos pôr de azul então também, for maior ou igual que f de x. Agora, lembra lá, olha só, vamos só comparar aqui, tá bom? Quando a gente falava global, significa para todo x do domínio da função. Aqui não pode ser para todo x, senão ele vai ser global, ok? Então, é para uma região que contém o ponto C. Então, isso para a gente escreve uma região que contém um ponto C. Esse QDO é quando? Vou escrever quando. Quando x está próximo de C. O que significa para a gente, então, assim, só, eu vou definir mínimo, mas só para a gente dizer o que significa x está próximo de C, isso significa o seguinte. Para a gente significa que existe um intervalo aberto contendo, existe um intervalo aberto contendo C, e para todo x nesse intervalo, vale isso aí, tá bom? Então, assim, quando a gente diz, então, agora eu vou pôr quando abreviado, tá bom? Quando dizemos x está próximo de A, então x está, no caso de C, x está próximo de C, próximo de C, o que a gente quer dizer é o seguinte, estamos dizendo que esta relação, que está de azul aqui, ó, estou grifando, tá bom? Dizendo que é verdadeira para algum intervalo aberto contendo C. Então, ele está dizendo assim, ó, existe um intervalinho, imagina que o C está aqui no meio. Existe um intervalinho aberto, números aqui, ok? Onde para todo x que eu estou grifando aqui de amarelo no meio, vale essa relação, tá bom? É isso que ele está dizendo que é quando é local. Então, foi essas ideias apresentadas aqui, ó. Tinha um intervalinho, por exemplo, contendo o B, por exemplo, o intervalo AC. No intervalo AC, o B está lá no meio, ok? Então, foi o que eu pus as pontinhas de amarelo lá, o B está no meio. E
Para todo x dentro desse intervalinho, o valor da função dele, no caso aqui, é sempre menor que o f de b. Por isso que a gente diz que f de b é um máximo local, ok? Basta você encontrar um intervalo que satisfaça isso. O que é um mínimo local? Então, olha só. É um valor, vou pôr só valor, tá bom? Vermelho. Mínimo local de f, tananã, ok? Então, assim, 3 pontinhos. Se acontece o contrário, né? Então, assim, se o f de c ele for menor ou igual ao f de x, ok? Quando o x está próximo de c. Foi a ideia que eu comentei aqui agora, tá bom? Então, isso significa ser máximo local ou máximo global, ok? Nem toda função admite, como eu estava falando assim, máximos ou mínimos ah, globais ou locais, sejam globais ou locais, tá bom? Então, vamos começar com um exemplo simples que a gente conhece. Então, um exemplo simples. É o nosso exemplo 3. Olha só, graficamente, esta função tem um mínimo, certo? Qual é o mínimo da função? É o zero. Essa função tem um mínimo. Entretanto, ela não tem nenhum máximo, olha só, em momento algum para, né? Ela não inverte, não acontece nada do tipo. Então, assim, se você continuar diminuindo os valores de x ou aumentando, o valor da sua função continua aumentando. Então, esse aqui é um exemplo de uma função simplesinha. Não precisa ser nada muito complexo, assim, uma função milaborante. Ela tem ponto de mínimo, ok? Tem mínimo, mínimo que é local, mas também é global, ok? Então ela tem um mínimo local e global no zero, e não tem máximo nem local, nem global, ok? É claro, se a gente definir um intervalinho aqui, né, esse aqui é do jeito como está apresentada essa função, tá bom? Se você muda o intervalo de variação da sua função, você pode ter máximos locais ou globais para ela, ok? Mas aqui do jeito que está definida, ela não tem máximo, mas tem mínimo. Okay? Então esse aqui é um exemplo de uma função que não possui máximo. E quando eu estou dizendo nesse caso aqui, eu estou dizendo que não tem global ou absoluto, nem local, ok? Mas possui mínimo. Vamos por aqui, possui mínimo. Mínimo. Nesse caso, possui mínimo local e global. Em quem? F de zero, né? F de zero é o quê? F de zero é zero ao quadrado, que é zero. É o nosso valor mínimo, ok? Isso vem por quê, nesse exemplo específico? Lembra, o que a função faz? F de x é sempre x ao quadrado, né? E o quadrado de qualquer número é sempre positivo. Então, isso aqui é maior que, né, que o f de zero. Então, para todo x no domínio da sua função, isso vale para todo x. Para todo x no domínio da função. Todo x no domínio da função satisfaz isso. X ao quadrado é maior ou igual a zero, que é o f de zero. Então, por isso a gente diz que f de zero é o mínimo da função, ok? Agora, um exemplo de uma função que não tem nem máximo nem mínimo. Da maneira como ela está definida, tá bom? Se você muda o domínio da função, isso pode ser alterado, ok? Então, assim, qual o exemplo aqui? Então, exemplo 3, exemplo 4, opa, desculpa, exemplo 4. Essa função x ao cubo, observa, eu não posso dizer, pensando no mínimo, eu não posso dizer que o zero é mínimo, certo? Por quê? Porque a função continua descendo.
e ela desce indefinidamente. Então, ela não tem mínimo. Da mesma forma, ela não tem um valor máximo, ela não para de subir nunca. Okay? Então, esse é um gráfico de uma função f de x igual a x ao cubo. Esta função, o ponto de amarelo aqui, ó, ela não admite máximo, nem admite mínimo. Okay? Então, se não possui. Quando eu estou falando de máximo e mínimo, a gente está falando de valores extremos, ok? Eu vou escrever não possui valores extremos. E essa ideia é boa, porque assim, quando a gente pensa em valores extremos, está pensando assim, em limitar de alguma maneira a sua função, assim, ó, travar no intervalo para cá ou para cá, né? Então, assim, isso não acontece. Então, ela não possui valores extremos, ou seja, isso diz que ela não tem máximo, seja local ou global, e não tem mínimo, local ou global, ok? Da maneira como está definido aqui. Então, a gente viu, olha só, um exemplo de uma função que tem uma função que não tem, e aí agora a gente vai ver um exemplo de uma que tem infinitos máximos e infinitos mínimos. De novo, sem ser uma função, digamos, muito complicada. É a função cosseno. A função cosseno, eu não tenho gráfico dela para printar, eu vou desenhar ele aqui na mão, mais ou menos como fica, tá bom? Se eu tivesse ele para printar, eu printava, ficava melhorzinho. F de x igual a cosseno de x, o gráfico dela atende uma coisa parecida com esse aqui. Ó. Cosseno de 0 é 1. Cosseno de... Então, vamos supor que aqui seja π sobre 2. Então, aqui é π. Ela faz mais ou menos assim. Então, aqui é 0, aqui é o menos 1. E aqui, então, ela volta. Pô, caiu demais. Ela faz... Ela fica ondulando assim, ó. A gente chama de senoides. Ok? Então, assim, é só para ter uma ideia. Quando a gente, claro, quando faz no computador, uma coisa assim, ela fica melhor. Mas o que a gente sabe sobre o cosseno e o seno? O cosseno, no caso, falando do cosseno, a gente está concentrando no cosseno. Ele está sempre definido, o valor máximo dele é sempre 1 e o mínimo é menos 1. Então, assim, se aqui embaixo é o menos 1, aqui embaixo eu estou falando, em cima eu estou falando que é 1. A nossa função está compactadinha aqui dentro entre menos 1 e 1. Então, você pode ver o seguinte, esta função, aqui no meu recorte tem alguns só, mas ela continua assim, estou pensando no domínio, quando a gente não escreve nada, quando a gente quer restringir o domínio, a gente escreve qual é o domínio. Quando a gente não escreve nada, a gente está falando que o domínio é todo mundo. Ok? Então, por isso que eu falei assim, ó, olha aqui para cima, então, do jeito que está definido, quer dizer que o domínio é dos reais, domínio dos reais. Quando a gente não escreve nada, estou pensando que é os reais. Significa que essa parte amarela à esquerda, ela continua para sempre voltando e a direita também. Okay? Então, você tem uma infinidade de máximos e uma infinidade de mínimos. Okay? Você tem um monte de mínimo e um monte de máximo. Então, ou seja, está dizendo que você tem infinitos máximos, um número infinito, né? Máximos. E esse valor máximo é o quanto? É o 1. E tem uma quantidade também infinita de mínimo, que é o menos 1. Okay? Então, olha só, para a gente, então, encerrando a aula de hoje, bem nesse exemplo aí. Nós vimos o exemplo de uma função não tem máximo, mas tem mínimo, não tem máximo nem mínimo, tem infinitos máximos e infinitos mínimos. Então, a gente pode ver que esse problema de determinar máximo e mínimo não é uma coisa simples. Mesmo para funções que são simples, não é fácil, em geral, determinar a quantidade que tem e se tem, tá bom? O que a gente vai tentar é, de alguma maneira, pensar formas de determinar máximos e mínimos. Então, eu vou deixar esse exemplo para pensar, aí eu trago o gráfico dele na próxima aula.
Imagina que a nossa função fosse o seguinte, ó, f de x, 3x à quarta, menos 16x ao cubo, mais 18x ao quadrado. E agora aqui eu vou restringir o domínio entre menos 1 e 4. Será que a gente é capaz de achar máximos e mínimos de uma função como essa? Que daí, assim, de todas que eu passei aqui, a mais complicada é essa, até para a gente pensar em gráfico e tudo mais. Será que a gente consegue achar máximos e mínimos dessa função? Ou de outras funções em geral? Imagina que aqui eu botasse no cosseno, botasse, sei lá, mais um 2x. Então, assim, as coisas começam a bagunçar, né? Será que a gente consegue, de alguma maneira, achar máximos ou mínimos de funções assim? A gente vai ver que sim. E para isso a gente vai conhecer alguns teoremas, tá bom? Então, assim, com isso eu encerro a aula de hoje, vou voltar aí na sala, caso alguém tenha alguma pergunta, tá bom? Então, esse aqui fica para vocês pensarem, a gente retoma nele na próxima aula. A chamada vai ser automática hoje? Voltou a funcionar eu usava um aplicativo, ele não tá 100% igual a antes não, mas assim, ele só não salva mais o Excel, mas eu consigo copiar o nome de vocês lá. Perguntas? Sim, professor, eu tenho uma pergunta aqui. Pode ficar à vontade. Porque nesse último exemplo aqui, a função f de x igual cosseno, Uhum. o senhor falou que a gente tem vários máximos, né? Isso. Mas não, assim, a gente não tem que selecionar só um, mesmo quando ela ondula muito. Tipo Não. Assim, que são que tem tipo 1, 2, aí mais na frente tem um 4, aí pode ser que mais na frente tem um 6, um valor maior. Para a gente selecionar esse valor maior e determinar ele como ponto máximo. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou apresentar aqui a tela do GeoGebra para vocês, só um pouquinho. O Virgínia falou um bom final de semana, para você também, Virgínia. Porque, assim, quando a gente define o máximo, a gente fica pensando assim, existe um máximo, um mínimo, e isso não é verdade, tá bom? Pode ter vários pontos que resultem em máximos, ou vários pontos que resultem em mínimos, assim como pode não ter nenhum. Tá vendo o gráfico aqui agora do cosseno? Olha só, eu vou apagar. Vendo, não estou vendo. Não? Eu estou vendo. Isso. Olha só, aqui no cantinho tem, vou só aparecer, ó. O gráfico do cosseno, eu vou só dar uma ampliada aqui, ó. A vida toda, ele segue, ok? Então, igual foi definido lá, não tem um domínio. E aí eu vou pôr aqui só para a gente entender assim, ó, a reta y igual a 1 e y igual a menos 1. Então, vamos pôr aqui uma de vermelho para a gente enxergar direitinho e a outra de azul, por exemplo. Então, vermelho. E aqui, azul. Okay? Então, a gente pode ver o seguinte. Agora, olha só, tá vendo que eu botei lá, tá entre o menos 1 e o 1, tá vendo? Porque assim, você podia, professor, aumentou, passou, né? Eu vou reduzir ao máximo. Em momento algum, gráfico de verde, ele ultrapassa tanto a reta de vermelho quanto a reta de azul. Nós temos, nesse caso, ok? Assim, estou mostrando só visualmente, geometricamente, mas então uma infinidade de valores que são máximos e mínimos, que resultam em 1 e resultam em menos 1. Olha só, aqui, ó, é um ponto que resulta em menos 1, outro, e aqui sucessivamente. Ó. E a gente tem um monte mesmo de pontos. São uma infinidade de pontos, a gente não consegue listar. Então, em momento algum, quando a gente falou sobre máximo ou mínimo, a gente falou assim, olha, a função tem um máximo ou tem um mínimo, ok? É um ponto de máximo, é um ponto de mínimo, e aí quando você vai definir alguma coisa matemática, você fala, é único, certo? Você fala assim, tem um único. Então, por exemplo, funções do primeiro grau tem um único zero, ou seja, uma única raiz. Mas o máximo e o mínimo, eles não precisam ser únicos, eles podem nem existir, ok? Podem não existir. Existindo pode ter um monte, que é o exemplo do cosseno.
Ó, outro exemplo aqui, ó, eu vou pagar o cosseno, certo? A função seno. A função seno. Está também, não sei por que apagou, deixa eu ver, y igual a 1. Voltou aqui, vou voltar ela para a cor verde. Tava de verde antes, né? Não, tava de vermelho. Não, isso, de vermelho não. Vou pôr de verde porque esse aqui tá de vermelho. Verde ficou ruim. Rosa, acho que tá melhor para ver. Olha, o nosso cosseno ficou de cor vermelha, tá certo? Mas, de novo, ele tá entre o -1 e 1, tem uma infinidade, ok? Sem a gente bagunçar nenhuma delas, ok? Então, assim, você tem uma infinidade de zeros. Deixa eu deixar aqui, ó, quando a gente botar lá o x ao cubo, então, assim, F, G, H tá usando, então, sei lá, M de x. Ó, x ao cubo. Quando a gente põe o x ao cubo, lá no recorte, porque o livro tem um espaço limitado para pôr, certo? Mas a gente não definiu o domínio, então está falando do domínio completo. Por que a gente diz que não tem máximo nem mínimo? Olha só, quando a gente vai ampliando aqui, a gente vê o que acontece. Ela não para de crescer nem para de diminuir, então não tem máximo nem tem mínimo. Não precisa ter um máximo, não precisa ter um mínimo, ok? Se tiver, ele só tem que atender aquela relação. Tem que ser um ponto que é maior que todo mundo ou um que é menor do que todo mundo para ser global, ou então essa ideia de local que a gente falou, tá bom? A função x ao quadrado lá que a gente falou, x ao quadrado. X ao quadrado, ó, de novo, ela tem um mínimo, né? Tá aqui embaixo, mas não para de crescer nunca. Não para de crescer nunca. Então, assim, essas são alguns exemplos do porquê o intervalo é importante pra gente, e até botei o seno e o cosseno junto aqui pra gente ver, né? Eu vou pôr as retas, 1 e -1. De novo, eles sempre são ondas, ok? Elas estão limitadas. Como ondas, elas não param nunca. Estão limitadas. Então, não tem um único. Tem uma infinidade de máximo e uma infinidade de mínimo. E melhor para entender agora, sim, chegando geometricamente, então não precisa ter um só, pode ter uma infinidade. Pode ser que não tenha nenhum, ok? Então, assim, a definição não diz a quantidade, só dá uma nomenclatura, né? Ó, é o máximo ou o mínimo se satisfaz tal regrinha. Entendeu aí, Gilvan? Estou entendendo, professor. É porque eles nunca ultrapassam nem a linha do 1, nem a linha do -1. Né? Isso. Quando a gente está dizendo que é o máximo ou o mínimo, é justamente isso. Pensa assim, vamos pensar nesse caso aqui. Vou apagar uma delas. Eu paguei o cosseno, deixei só o seno. Eles vão muito para a direita e para a esquerda, mas nunca ultrapassam. Isso. Quando a gente está olhando em máximo e mínimo, assim, o eixo X não importa para a gente, ok? Assim, vamos ver se eu consigo... eu acho que deve ter alguma maneira de excluir... Vou tirar essas malhas. Eu queria excluir só o eixo X. Eu não sei... Eu imagino que tem alguma maneira de excluir o eixo X aqui, mas, ok. Esqueça essa linha do eixo X, tá certo? Ela não importa pra gente. Quando você está falando que esse exemplo, essa função tem máximo e mínimo, é como assim, você pudesse limitar ela. Você botou ela toda dentro da amplitude dela, entre as retinhas de azul e rosa. É como se fosse uma parede que elas não podem passar, né? Isso, então a função ela é limitada, ou seja, ela não tem como ultrapassar essas retinhas. Claro que não precisa ser a reta y igual a 1. Se você muda a função, você muda a reta, ok? Mas assim, a ideia intuitiva é essa, você consegue pôr ela inteira dentro de um pedaço, né? De uma faixazinha. Nem que seja só pôr embaixo, que é o exemplo da função x ao quadrado. Então, assim, vamos apagar essa daqui. Aí vamos pôr assim, o x ao quadrado aqui, ok? Se você põe essa retinha aqui de baixo, aqui, ela não desce dela, né? Ela não passa dessa retinha aqui, você põe assim. Por isso ela tem um ponto de mínimo, né? Então, ela está limitada aqui embaixo. Ela não passa de laranja. Ela não passa da retinha laranja. Ela não desce da retinha laranja. Por isso ela tem um ponto de mínimo, né? Mas você não consegue limitar ela aqui em cima. Ela não tem um ponto de máximo. Se eu pego aqui a função, sei lá, só para mostrar uma que tem ponto de máximo, mas não tem ponto de mínimo. Aqui, ó, a menos x ao quadrado. Olha só. Ela está limitada aqui em cima, não tá? Então ela tem um ponto de máximo. Daí para baixo, não tem nada que limite ela.
Ao contrário, também ficou verdade, né? Ela tem ponto de máximo aí agora, mas não mas tem de tem mínimo. ponto de mínimo, ao contrário Isso, da outra. isso. Então, não importa para a gente o X, ok? Esse X é irrelevante. O que importa é a gente entender se é possível pôr ela dentro de uma faixa, seja só em cima, só embaixo, ou ela completamente limitada em cima e embaixo, ok? Se você consegue fazer nesse caso, ela tem máximo e mínimo. Se é, por exemplo, só em cima, então é só máximo. Se é só embaixo, perdão, se é só embaixo, é só mínimo, entendeu? Mas assim, essa tem um monte. Não importando quem são os X que fazem isso. Isso não importa pra gente, importa é o estudo da função em si, ok? A função está dentro de uma faixa, ok? Qual faixa que contém ela? Depende da função. Pode ser, aí assim, só para a gente entender aqui, quando a gente põe essa aqui x ao cubo, não tem nenhuma faixa que restringe. Olha, não tem nenhum lugar que você risque e fala, não, daqui para cima a função não passa, ou daqui para baixo a função não desce. Isso não acontece, né? Não tem nada que bloqueia ela, que Isso, limita então, ela. ela não tem mínimo, nem tem máximo. Ela não para, ok? Então, exemplo da função que não tem mínimo nem tem máximo. Mesmo, tá vendo que nesse caso não importa essa ideia do x aqui, ó, não importa quem é o x. Não tem mínimo e não tem máximo, e assim, acabou, né? Não tem o que fazer sobre essa função, né? Não tem. Como eu representaria essa aí que não tem mínimo nem máximo? O que eu diria? Que ela não tem mínimo nem máximo? Isso, exatamente igual eu escrevi lá, é uma função que não tem os valores extremos, não tem mínimo, nem tem máximo. Nem toda função precisa ter, né? Nem mínimo, nem máximo. Mas, para ter, tem que atender aquelas definições que a gente passou lá, entendeu? Assim, ó, tem mínimo se existe um menor valor possível, ou seja, todos os outros são maiores do que ele, ou pelo menos iguais. E a mesma coisa máximo. Agora, assim, ó, se eu pegasse assim uma função assim, sei lá, y igual a 2, por exemplo. Essa função aqui tem mínimo ou tem máximo? Ela tem máximo. Não, eu tô só. A nossa função, assim, vou pôr ela de azul, tá só ela na tela. A nossa função é essa aqui, ó. É só essa azul. Tem mínimo ou tem máximo? Nós não sabemos dizer, né? Ela não tem mínimo nem tem máximo, né? Ela é constante. Não importa qual for o x, nunca oscila. Se você falar que é mínimo, é verdade? Eu não sei, porque eu posso entender que é o máximo também. Ela não passa de 2, né? Ok? Então, assim, isso depende. A gente tem que entender que quando a gente está falando de mínimo ou máximo, a gente está olhando para onde. Cadê? Para onde a nossa função se encontra, tá bom? Então, assim, você pode limitar ela em cima ou embaixo, ela tem mínimo ou tem máximo. Uma função como essa que eu botei aqui, igual a 2, ela não tem emoção nenhuma. Assim, tá vendo? Ela não oscila, não tem máximo, não tem mínimo, não tem nada, né? Ok? É uma função constante, simplesmente. Né? A mesma coisa você pensar nessa retinha de rosa. Será que qual é o objetivo de estudar ela? Nenhum, né? A gente quer entender o que está acontecendo com outros tipos de funções. Será que tem máximo? Será que tem mínimo? Será que só tem máximo? Só mínimo? Tem os dois? Ó, essa aqui tem mínimo. Essa tem máximo. Esta outra não tem nada, né? Tá vendo? Elas vão se cruzando e a gente não consegue limitar uma ou a outra, né? Não, eu entendi, professor. Entendi, obrigado. De nada. Só uma coisa, só mais uma coisinha aqui. Quando ela, tipo essa rosa aí, essa reta, Uhum. ela simplesmente ela não tem mínimo nem máximo, representa ela assim. Ela é uma constante, essa função não tem mínimo nem máximo, né? Por exemplo, essa é uma função constante, né? Agora, não precisa ser constante para não ter mínimo e máximo, né? Olha lá, aquele exemplo que a gente fez aqui, né? Essa aqui não é constante, ela está oscilando, não está? Mas também não tem mínimo nem máximo. Isso, ok? Aí, aquela, por exemplo, aquela do seno e do cosseno, aí como eu representaria ela? Que ela tem vários pontos de máximo e vários pontos de mínimo? Isso, igual eu escrevi lá, vou partilhar o print, mas igual eu escrevi lá, né? Olha, ela tem uma infinidade de máximos, tem uma infinidade de mínimos, ok? Não, tranquilo, professor. Eu Aí, lembro. Depois eu vou dar uma olhada no vídeo. assim, mas, por exemplo, se você. Agora, uma coisa que a gente pode fazer depois, certo? Se a gente, assim, você vem e limita uma região. Olha, eu quero estudar a minha função, não no todo, certo? Mas vamos fazer só um recorte aqui, ó, só para
só para entender que como o domínio importa para a gente. Eu vou tirar esse -1 e 1. E aí, deixa eu ver se eu... Se eu limitar essa região, eu vou ter os mínimos, máximo local. Ou global, depende de como ficar. Olha só, eu vou dar um zoom aqui na nossa tela, porque assim, senão eu teria que mexer no domínio, dar um trabalhozinho assim. Ó. Pensa que assim, ó, a gente só está analisando do 0 até aqui onde ela vem nessa curvinha, tá bom? É o local dela. Imagina o seguinte, ó, ali não existe, a função está daqui para cá e morre aqui na tela onde a gente está vendo, certo? Ela tem um máximo aqui, não tem? Ó? No 1, tem um máximo. Tem um segundo aqui, talvez, que apareça aqui. Mas não, vamos fazer assim, para aparecer completinho, que assim foi. Agora a gente pode deixar aqui dentro da nossa tela. Vamos imaginar que a função agora é só restringir isso. Ó, essa função tem infinitos máximos. Imagina que a função é só esse pedacinho aqui. O domínio é de 0 até o 10, tá bom? De 0 ao 10. Aqui para frente não importa. Fechou? Então daqui para frente a gente ignora. Vamos até... Eu queria apagar isso aqui. Mas eu estou conseguindo entender que é só até no 10, tá bom, professor. Então, eu não consegui apagar. Eu queria apagar, mas tá bom. Mas deu para entender. Então, essa função tem infinitos máximos? Não, ela tem 2 máximos, certo? E 2 mínimos, né? Tem 2 mínimos. Agora, vamos olhar. Tá vendo esse aqui no meio aqui, que é o valor mínimo que ela está atingindo? Sim. Esse mínimo é um mínimo local. Por que é um mínimo local? Se você pegar para o intervalo 2 e 4, né? Contém esse pontinho, não contém? Então, ele é um mínimo, além de ser global, ele é um mínimo local. Aqui é a mesma coisa. Então, assim, se você muda o domínio da função, agora eu vou voltar e pôr ela toda. Se eu não me importo com o domínio, então, assim, ela tem um monte, né? Então, infinidade. Então, tudo depende. Então, se toda função cosseno vai ter infinitos, máximos e mínimos, depende do domínio da sua função. Depende, ou seja, onde você pode calcular ela. Então, esse x aqui importa. Importa na medida em que, se eu restringir ele, então eu restringo informações sobre a minha função, ok? Então, se eu restringo informações sobre a função, eu certamente perco outras, né? Então, assim, não tem mais uma infinidade de máximo ou de mínimo. Se a gente só está entre o 0 e o 10, você tem só uma quantidade finita, né? Olha só, tem 1, 2 máximos, 2 mínimos. Esse máximo aqui é local, esse máximo é local. Eu posso chamar esse máximo aqui de local? Se eu restringisse? Não, porque para ser local tem que ter um intervalo contendo. Se eu não posso pegar ninguém menor do que 0, então eu começo daqui. Ele é um ponto... Ele é um dos extremos do nosso intervalo. Então, esse ponto é máximo, global, mas não é local. Enquanto este aqui é global e local, entendeu? Então, assim, isso tudo é... Como foi que esse de cima ficou global e local, professor? Como eu avalio esse intervalo aí? Então, ele é global pelo que a gente já comentou, né? Nenhum passa de 1, certo? Então, ele é global. É o maior valor que a função assume, ele repete várias vezes. Agora, por que é local? O local é exatamente isso, olha só. Deixa eu fazer o seguinte. Então, esse aqui é o ponto F, é um exemplo. Agora sim ficou bacana. Pronto, agora eu consigo marcar o pontinho aqui. Olha só, tem esse ponto G. Eu nem sei que é um número, eu sei que é um número entre 6 e 6,5, beleza? Beleza, professor. Ele é um ponto entre 6 e 6,5.
Então, por exemplo, o intervalinho aberto contendo 6 e 6,5 está dentro do domínio da nossa função, não está? O domínio tem todos esses números aqui. O 6 e o 6,5 é um pedacinho. Entre o intervalinho 6 e 6,5, a função atinge o máximo, não atinge? Atingiu no intervalo, a gente diz que é ponto de máximo local. É como se eu tivesse assim, ó, eu estou restrito aqui, eu só estou enxergando esse pedaço aqui agora. Pensa assim, eu só estou enxergando esse pedaço da função, não estou enxergando tudo. É difícil só enxergando esse pedaço dizer é local ou global, certo? Mas pela definição a gente sabe que ele é local, porque tem um intervalo que contém o ponto G, é um número entre 6 e 6,5. Tem um intervalinho. E o valor da função nesse intervalo é o maior possível. Então é um ponto de máximo local. Mas aí, se você faz a análise geral, passa para o, né? Passei para tudo. Eu vejo que esse é um ponto de máximo global também, ok? Quando aquela hora eu estava falando que assim, o extremo não é, pensa assim, imagina que o nosso começou do zero, ou seja, eu não posso pegar nenhum valor de x negativo, certo? Se eu olho para esse elemento aqui de cima, ele é máximo global. Só que tem algum intervalo que contém o zero, então teria que ter números menores e maiores do que zero. Só que eu não posso pegar menores nesse exemplo hipotético que eu falei para vocês, né? Para vocês, se o domínio fosse do zero para frente. Então, se eu não posso pegar menor do que zero, então não tem um intervalo aberto contendo ele. Se não tem, então ele não pode ser um máximo local. Aí um exemplo do máximo que é global, mas não é local, né? Beleza? Não, tranquilo, professor. Então, tá ótimo. Mais pergunta? Não, por mim já deu, professor. Então tá ótimo. Bom final de semana, viu? E a gente se encontra na sexta-feira. Tá bom, professor. Boa noite, senhor. Obrigado pela aula aí. Eu que agradeço. Boa noite, viu? Falou, Geno. Falou, Raimundo. Geno, o questionário libera hoje, é? Já liberou, tá desde meia-noite. Ah, beleza. Falou, Geno. Falou, boa noite, viu?